Você saberia me dizer qual que é a forma real da Terra? Talvez agora, nesse momento, algumas palavras vieram à sua cabeça, né? Redonda, esférica, achatada nos polos, oval, elipsoide, esferoide, geoide, uma batata. Batata porque eu já vi as pessoas comentando que uma determinada imagem parece uma batata. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas qual dessas é a verdadeira forma do nosso planeta? Você saberia dizer isso? Na verdade, melhor ainda. Se eu mostrasse para vocês algumas imagens da Terra, você saberia me dizer qual é o real formato dela? Então, observe bem essas 4 imagens aqui e escreva nos comentários qual é o formato real do nosso planeta. Eu vou falando aqui, então você vai ter um tempinho para pensar. Ou então, melhor ainda, pause o vídeo, escreva a letra da sua resposta aqui nos comentários, né? E no final do vídeo você responda o seu comentário inicial indicando se você acertou ou errou. Beleza? Então vamos assistir esse vídeo até o final porque hoje você vai conhecer o real formato da Terra. Spoiler! Ela não é plana. Por volta do ano 330 a.C., Aristóteles, um proeminente filósofo grego, reunia evidências que apontavam para a forma esférica da Terra, corroborando uma ideia que já havia sido defendida por Pitágoras séculos antes. Essa visão, no entanto, desafiava a percepção limitada da humanidade naquela época, que parecia ali sugerir um mundo plano, visto que as pessoas só conseguiam enxergar até onde a vista alcançava. Ou seja, elas só conseguiam ver o horizonte e parecia plano. Infelizmente, esse tipo de pessoas, isso é até hoje, né? Os caras batem numa tecla que os gregos e outros povos ao redor do mundo também, como os indianos, já sabiam há mais de 2000 anos e descobriram isso usando geometria e matemática. Sim, os terraplanistas existem, alguns inclusive devem estar assistindo esse vídeo e já vão me mandar estudar nos comentários, como sempre fazem. Mas voltando aqui ao tema do vídeo, Aristóteles ele foi além e observou eclipses lunares também, notando que a sombra da Terra projetada na Lua era sempre circular, independentemente da posição da Lua no céu, o que só podia indicar que nosso planeta era esférico. Mais tarde, Erastótenes de Cirene realizou outro feito notável ao calcular a circunferência da Terra utilizando uma vareta, vamos chamar assim, né? Então, usando a sombra do Sol sobre esse bastão e alguns conceitos matemáticos, né? Ele conseguiu uma precisão impressionante. Ele errou por apenas 375 quilômetros. Ele calculou a circunferência da Terra em 39.700 quilômetros, muito semelhante ao valor correto, de 40.075 quilômetros. Pessoal, isso para a época foi um feito notável. Ele errou por 300 e poucos quilômetros, a circunferência do planeta inteiro, medindo a Terra, né, a circunferência da Terra, a partir de um bastão e com a sombra do Sol. Ele não tinha satélites, né, como a gente tem hoje. A partir dessas evidências e com o progresso do conhecimento humano sobre o universo, a compreensão do formato da Terra foi aprimorada através de diversos estudos posteriores. E a confirmação final de que a Terra é esférica veio quando pudemos finalmente deixar a superfície do planeta e observá-lo do espaço, né? Com a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a gente começou a corrida espacial. A gente começou a enviar satélites, sondas, seres humanos ao espaço e já fotografamos o nosso planeta de diferentes formas, de diferentes distâncias, por diferentes países. Isso aqui é mais importante, né? Diferentes países fizeram isso. E mais de 2000 anos depois dos gregos antigos, nós podemos afirmar com toda a certeza que a Terra não é plana, nem uma rosquinha, nem um donut, mas sim que ela é esférica, pois nós temos fotos dela de fora. Se não bastassem todas as evidências indiretas que a gente pôde coletar aí sobre essa esfericidade e a sua rotação também, né? Agora temos a cereja do bolo, que são as fotografias. Só que tem um porém. Quando a gente observa um pouquinho o horizonte, vemos que a superfície da Terra é cheia de altos e baixos, irregularidades.
o que chamamos de relevo. Planícies, planaltos, depressões, montanhas, fossas oceânicas, ilhas, a Terra tem a superfície toda irregular, toda rugosa. Além disso, embora seja comumente descrita como uma esfera, a Terra não é perfeitamente redonda, porque a Terra é levemente achatada nos polos. Eu falei levemente. Não podemos pensar a Terra como um brigadeiro que uma criança amassou e ficou oval. Esse achatamento deve-se ao movimento de rotação do planeta em torno de um eixo imaginário. Olha meu globinho me salvando de novo, né? Eu estou falando desse movimento aqui, pessoal. Esse é o movimento de rotação e esse aqui é o eixo imaginário. Aqui no meu globinho é um eixo mesmo que existe, né? Ele precisa de um eixo para rodar, mas nosso planeta ele vai fazer esse giro, porém não existe essa estrutura aqui, e sim uma linha imaginária em torno da qual o planeta faz esse giro. Esse eixo imaginário é importante destacar, né? Ele passa pelos polos norte e sul geográfico, não magnético. O fato é que esse giro, essa rotação, tem consequências. Essa rotação fez com que a Terra ficasse um pouco mais abaulada, mais gordinha no Equador e mais achatada nos polos. Isso é consequência da força centrífuga, que é uma força fictícia, levando em consideração um referencial não inercial. Só que isso é papo para outro vídeo, não dá para explicar isso agora, porque senão o vídeo fica longo demais. Mas de quanto que é essa diferença, né? De quanto é esse achatamento, esse abaulamento? O diâmetro da Terra na linha do Equador é de cerca de 12.756 quilômetros. Já nos polos, o diâmetro é em torno de 12.714 quilômetros. A protuberância equatorial da Terra é de cerca de 42 quilômetros. Padawans, isso é muito pouco considerando o tamanho do nosso planeta. Na verdade, se a gente observa de fora, essa diferença é imperceptível. Para vocês terem ideia, o achatamento do planeta Júpiter é proporcionalmente maior e mesmo assim, quando eu observo pelo meu telescópio, eu também não noto isso. Porque para mim, Júpiter parece muito redondinho, bem redondinho na verdade. Aí vocês podem estar se perguntando, e o relevo não conta? Vamos pensar comigo aqui. Se o achatamento dos polos, ou a protuberância do Equador, como você preferir aí, é de 42 km no diâmetro, são imperceptíveis quando olhamos as fotografias do planeta de fora, por que conseguiríamos observar a rugosidade do relevo? Lembrem-se que a maior montanha que existe na Terra é o Monte Everest, que tem 8.849 metros. Se a gente não percebe 42 quilômetros, por que perceberíamos 8 quilômetros? E é por isso que a Terra parece tão redondinha e tão lisa vista de fora pelas fotografias do espaço, porque proporcionalmente ela é bem redondinha e bem lisa para nossa percepção visual perceber. Para você ter ideia, a soma entre o Monte Everest, 8,8 quilômetros de altura, estou arredondando, tá? E a Fossa das Marianas, 10,9 km de profundidade, que é o ponto mais profundo do mar, é de cerca de 19,7 km. Se a Terra tivesse 1 metro de diâmetro, ou seja, 100 centímetros, essa diferença entre o Everest e Marianas seria de apenas 1,5 milímetro. Pega uma régua aí na sua casa e olhe quanto que é 1 milímetro. Eu vou deixar aqui na tela também para você ter ideia. É muito pequena a irregularidade para uma Terra de 1 metro. E olha que eu peguei os valores extremos, porque a maior parte do relevo da Terra não é tão discrepante assim. Então a diferença entre as partes mais altas e as partes mais baixas seriam menores que 1 milímetro. Agora, se a Terra fosse do tamanho do meu globinho aqui, de 10 centímetros, essa diferença entre Everest e Marianas seria de apenas 0,15 milímetro. Bom, acho que nem dá para fazer um risco com lápis dessa espessura de tão fininho que ia ser. O físico Neil deGrasse Tyson falou sobre isso num podcast afirmando que a Terra é mais lisa que uma bola de bilhar. Essa diferença entre Everest e Marianas que mencionei para vocês representa cerca de 0,15% do diâmetro da Terra. E esse valor é menor que a tolerância permitida nas bolas de bilhar, que é de 0,22%. Então, se a Terra tivesse o tamanho de uma bola de bilhar, que é menor que o meu globinho ali,
ela seria sim mais lisa que uma bola de bilhar. Beleza, professor, mas mesmo que seja imperceptível, o relevo existe e o achatamento existe. Logo, a Terra não é esférica, certo? Está certo, meu caro Padawan. Então, se a resposta estava lá no livro de geografia, a Terra é um geóide. Pronto, resolvido. Mas calma lá que não é tão simples assim. Primeiro, você sabe o que é um geóide? Segundo a definição do IBGE, o geóide é uma superfície equipotencial do campo da gravidade. O geóide corresponde à superfície equipotencial da força da gravidade mais próxima da superfície média dos oceanos, ou seja, coincide com uma superfície de equilíbrio das massas d'água, o nível médio dos oceanos. Trata-se da forma gravimétrica da Terra. Aqui você pode ficar um pouco na dúvida ainda sobre o que é um geóide, mas eu prometo que eu explico isso em outro vídeo, porque não dá para explicar nesse, senão a gente não ia sair daqui tão cedo. Basta você saber que essa figura que vocês já viram nos livros de geografia não representa a forma real da Terra, e sim uma forma de representação exagerada dos valores gravimétricos de diferentes pontos da Terra. Aí os geofísicos deformam, exageram esses valores para que eles consigam visualizar melhor essas diferenças. Mas essa mesma informação pode ser representada dessa forma aqui, ó, sem os exageros. Então, basicamente, é como se fosse um gráfico em 3D. É basicamente isso. Então, ficaria assim. Nós temos a forma real da Terra, com seu leve achatamento nos polos, o abaulamento no equador junto com seu relevo. Temos também uma figura um pouco mais suave, que é o geóide, ele ficaria ali na posição intermediária. E a base para os cálculos geodésicos, que é a ciência que estuda basicamente o formato da Terra, é o elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução é a forma geométrica gerada pela rotação de uma elipse em torno de um de seus eixos. Ele é lisinho, pois é usado para cálculos matemáticos e geométricos, como a confecção de mapas, por exemplo. Como o globo é heterogêneo, a superfície do geóide não corresponde necessariamente à superfície do elipsoide de referência. Então, as diferenças, que podem ser positivas ou negativas, entre essas duas superfícies podem ser representadas no mapa e são chamadas de ondulações do geóide. Então é como se o geóide fosse o meio termo entre a forma real da Terra, com seu relevo, e o elipsoide de referência. Ele está ali no meio das duas coisas, entre o formato real, com achatamento, o relevo, e o elipsoide de referência. Daí a denominação de seu formato ser geóide elipsoide. Bom, mas vamos voltar às imagens do começo do vídeo. Qual delas representa o verdadeiro formato da Terra? Se você prestou atenção direitinho nos detalhes que mostrei ao longo do vídeo, você já sabe, né? Se você marcou a letra A, então você acertou. Esse aqui é o verdadeiro formato da Terra quando vista do espaço, de fora do planeta. Ela parece redondinha assim mesmo por causa daquelas pequenas diferenças que eu já expliquei agora há pouco. Por isso que o globo terrestre é a melhor representação possível da Terra. E eu tenho dois aqui, né? Um maiorzão e um pequenininho. E é por isso que o Google Earth é também uma ótima ferramenta, porque essa imagem que a gente vê aqui, que é de lá, né, do Google Earth, ela representa a Terra tal como ela é. Já essa outra imagem aqui é de um geóide exagerado, chamada até de terra de batata. É por isso que eu falei da batata no começo do vídeo, né? Alguns chamam esse formato aqui de terra batata, porque parece uma batata mesmo, vai? Uma batata amassada meio velha, mas tudo bem. E como eu expliquei, é só uma forma gráfica de representar o geóide de forma bem proeminente para melhor compreensão dos dados. Porque isso aqui não é o formato real do nosso planeta. As outras duas imagens também estão erradas porque são muito achatadas e nosso planeta não é oval desse jeito, né? Olha, se você chegou até aqui, ainda tá me vendo, tá me ouvindo, se você conseguiu aprender alguma coisa nova com esse vídeo, você poderia me ajudar deixando o like, que é de graça, né? E se você já sabia disso tudo e gostou da minha explicação, deixa o like aí também para fortalecer. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, ativando o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Ó, manda esse vídeo para um amigo que vai gostar desse tema, mas se você tiver um amigo terraplanista, mande para ele também, só para provocar mesmo, porque eu sei que ele não vai mudar de ideia, então vai. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ó, vou deixar meu link da Amazon aqui embaixo, se você quiser ajudar ainda mais o meu canal e você gosta de comprar coisas pela Amazon,
compre pelo meu link. Você clica aqui embaixo, vai para o site da Amazon, escolhe seus produtos e assim você compra. Tem muita coisa em promoção lá, então dá uma vasculhada que eu acho que é bem bacana. Se você quiser ser assinante Prime, eu também deixei o link aqui embaixo, porque na assinatura Prime você tem frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso ao Prime Video, a livros também de forma gratuita, enfim, tem muitos benefícios. Corre lá, clica aqui nesses links aqui embaixo que você vai verificar direitinho os termos, as condições, aí você vê se vale a pena assinar. O Prime tá bem baratinho a assinatura, então eu acho que compensa, eu já tenho há muitos anos, eu acho que é bem legal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!